Pilastra da Verdade. Olha só, quando a gente fala aqui nos canais ateus, canais agnósticos, canais de racionais, que o Jesus místico, o Jesus mítico, o Jesus histórico, que está no conto do vigário, nessa história lendária, nunca existiu, quando nós falamos aqui, nós somos criticados por uma meia dúzia, que criticam sem provar, deixando bem claro, antes de mostrar um vídeo aqui de um suposto bruxo que não é ateu, falando sobre o Jesus histórico. E ele fala muitas verdades aqui. Muitas verdades. Vocês vão prestar atenção. Quando nós falamos aqui, eles ficam inventando. Eles acham que nós inventamos. Existem duas coisas que vocês precisam saber. Antes, eu quero ir para uma rapidíssima vinheta e eu volto contando essa história. Voltei com novos argumentos e novas indagações. Agradeço a todos os amigos do canal que são contribuintes aqui, de uma certa forma, com seus likes, as suas mensagens de todos os dias, e também o pequeno e muito importante grupo de membros que tem aqui no canal, e outras pessoas que ajudam de uma forma voluntária e que eu tenho o maior prazer, independente de qualquer coisa, de trazer conteúdo aqui. Conteúdo aqui. De vez em outra você vai ver aí dar uma interferência na imagem, é porque a câmera aqui ela foca e depois ela desfoca de acordo com a luz. Eu ainda estou programando para tirar isso aqui da câmera e aí às vezes dá uma interferência na imagem. Olha só. Duas coisas, vocês religiosos que vêm para aqui falar besteira, falar bobeira, esterco literário, que vem de uma mente travada desde a infância, que não consegue destravar, vocês precisam entender duas coisas. Primeiro, contra fatos não há argumento. E segundo, na dúvida, quem ganha é o réu, o que é acusado. Sem prova, o réu ganha. Deixando claro, deixando bem claro. Então, olha só, os fatos da inexistência desse Jesus são muitos. É porque a religião trava a mente. A crença, a suposta fé, trava a mente da pessoa. E a pessoa engole tudo sem mastigar. Como engolir pimenta sem mastigar. Mesmo que alguém diga, essa pimenta arde, mas se ele não mastiga, ele engole. Ele pode até contestar e dizer que não arde. Mas se mastigar, vai conhecer de fato a pimenta. Nós pesquisamos. Nós temos muitas coisas que já buscamos de vestígios de que este Jesus nunca existiu, porque não há nenhuma prova da existência dele. Mas antes disso, vamos ouvir o que esse bruxo fala, para não dizer que é só ateu que fala isso. Ele é suposto bruxo. Fala aqui, nós vamos ouvir, né? E logo em seguida eu vou fazer meu argumento. E eu vou dizer por quê que 99,9%
ou melhor, 99,9999% tem hoje uma convicção totalmente lapidada, uma convicção totalmente forte de que nunca houve nenhum Cristo que fosse divino. Aí a possibilidade ainda cresce mais de não ter existido. E principalmente esse que é adorado no Brasil pelos brasileiros de vertente católica e de vertente evangélica, ou de qualquer outra vertente fora da vertente evangélica e católica que acredita nesse Cristo. Porque tem outras vertentes aí que acreditam também da forma deles, mas acreditam neste Cristo. Mesmo mudando a aparência do Cristo, mesmo dizendo que um que foi crucificado, outro dizendo que foi estaquificado, enfim, outra vertente, quem sabe vai dizer que ele foi enforcado, outra, quem sabe, vai dizer que ele foi apedrejado, mas que existiu. Mesmo assim, não há nenhuma prova. E depois que esse rapaz falar algumas verdades aqui, ele vai falar umas verdades aqui, eu continuo com o meu argumento, para você não ficar com medo dessas besteiras. Porque você que fica com medo de punição espiritual, com medo de inferno, com medo disso e com medo daquilo. Hoje, se você prestar atenção no que eu vou falar aqui, você vai perder todo esse medo. Você pode até carregar uma dúvida sobre a existência ou a inexistência de um Deus, de um ser soberano, todo-poderoso, supremo do universo, que fez tudo, que não intervém com ninguém, mas fez tudo, mas alguma coisa forte fez tudo, alguma coisa viva. Aí é você que vai escolher se você vai ficar acreditando nisso ou não, é problema seu. Agora, quando você volta a sua crença para isso aqui, para os personagens criados, inventados com mal intenção de líderes da época, mafiosos, para controlar pessoas, e você acreditar que esses personagens são verdadeiros, que eles de fato existiram, enchendo os pulmões. Ah, mas está escrito na Bíblia isso. Ah, mas está escrito aquilo. Ah, mas Paulo falou isso. Mas Pedro falou aquilo. Ah, Salomão já tinha falado isso. Ah, o profeta Ezequiel falou. O profeta Daniel falou. Elias falou. Moisés já falou isso lá no Pentateuco. Para com isso, rapaz. Deixa de ser trouxa, rapaz. Com a certeza que você tem que esses caras existiram. Pode até ser que alguns deles existiram como pessoas, mas a história é totalmente adulterada, totalmente inventada sobre eles. Você pode até inventar uma história de Antônio Galvão, porque Antônio Galvão de fato existe. Mas quem sabe daqui a mais uns 50 anos, Antônio Galvão não está mais aqui. Aí você coloca lá, eu tenho aqui um livro, uma história oculta que vocês não conheciam do Antônio Galvão. Vocês conheciam o Antônio Galvão da internet, do canal Pilastra da Verdade, Descendo a Ripa nas Religiões, mas tá aqui uma história oculta. Aí o infeliz vai inventar um monte de coisa, eu não vou estar aqui para me defender. Muitos da minha família também não. E vai ter um monte de trouxa que vai acreditar. Olha quem era Antônio Galvão, rapaz. Não era nada daquilo, não. Esses vídeos do Antônio Galvão aí, descendo a ripa na religião. Antônio Galvão não era nada disso. Olha o que está escrito no livro. E o imbecil vai acreditar numa história de um livro. A mesma coisa, com certeza absoluta, fizeram de alguns personagens da Bíblia que existiram de fato. Quem sabe? Não afirmo nada. Eu não acredito em nenhum. Tudo personagem. Criado assim como novela e filme. Tudo personagem. Assim como Branca de Neve.
os 7 anões, né? A Malévola, a Cinderela, né? E outras lendas do cinema. A mesma coisa. Vamos ouvir o que o bruxo diz aqui. Histórico, ele nunca existiu, né? Porque não existem comprovações. Aliás, todas as comprovações que tentaram foram forjadas. Tentaram mostrar como passíveis, né, de que Jesus realmente teria existido. Então não existem comprovações. E tem um texto, os Diários de Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos. Ele está falando de coisas verídicas. Ele não é ateu, esse cara. Mas ele está falando de fatos aqui. De fatos aqui, olha só. Ele estava no centro ali dos acontecimentos de Jesus, não é? Diz que ele lavou as mãos para ele não ter responsabilidade sobre aquilo. Então você imagina que, provavelmente para isso ter chegado até Pôncio Pilatos, que era a figura máxima romana naquele território que estava sendo invadido ali da Judéia naquela época. Aí você pega os Diários de Pôncio Pilatos, que são os diários, ou seja, os relatos, que eles faziam muito isso, né? Naquela época. Não existe um relato nos Diários de Pôncio Pilatos falando de algo parecido com o que está na Bíblia. Não existe aquela coisa de levaram Jesus depois para Herodes, depois trouxeram para Pilatos. Existem relatos de várias outras coisas ali, de várias outras decisões políticas, de acontecimentos. Tinha até registro de ladrão de maçã. E não tem... Vocês estão entendendo o que esse rapaz está dizendo? Olha só, ele está falando do diário de Pilatos. Pilatos, de certo, sendo um líder ali quando o Império Romano predominava aquela região do Oriente ali, Pilatos, de certo, talvez existiu, porque tem alguns relatos. E Pilatos tinha um diário. E o diário de Pilatos era escrever, ou alguém que escrevia para ele, podia ser um escriba do palácio, do local, porque Pilatos não era um rei, era um governador romano, mas esses com certeza tinham escritores que escreviam as suas crônicas, os seus diários. Os acontecimentos mais importantes eram escritos. Não encontra um escrito sobre esse suposto Jesus da Bíblia evangélica e católica. É bom saber disso, viu, ô religioso fanático que vem descendo a ripa nos ateus que falam coisas de conhecimento e vocês não têm conhecimento nenhum porque vocês vivem de crer. E quem vive de crer, crê em qualquer coisa, vive de achismo, acha que existiu dessa forma. Então, não existe um líder religioso e nenhuma religião, nenhuma vertente religiosa que possa provar um tio, um jota, uma vírgula, um ponto de nenhum desses personagens da Bíblia. Nenhum desses personagens, entre aspas, santos que faziam milagres. E personagens famosos que poderiam ter existido como pessoas, como alguns reis, alguns líderes da época, alguns líderes romanos, nos seus diários achados não há nenhum relato. E outra coisa, o evento envolvendo esta crucificação de 3 cruzes era um evento, se fosse de verdade isso, era um evento para muitos escritores da época ali, fora da crença nele como Messias, verdadeiro ou falso, etc e tal. Muitos teriam que escrever alguma coisa. Não tem nenhum livro falando sobre, a não ser somente aqui dentro. E por quê? Anthony. E Flávio Joséfo? Flávio Joséfo é bem depois. E ele fala algumas coisas que tira daqui. Jerônimo, tem um historiador chamado Jerônimo, também algumas coisas que tira da Bíblia. Tem um chamado Eusébio de Cesareia também. Tudo depois de
todo esse engano religioso do cristianismo. Esses caras entram em cena e escrevem os seus editos, assim como seu Silas Malafaia tem seu livro, deve ter. Marco Feliciano tem também seu livro, os seus livros, eles têm os livros deles. O Malafaia tem, o Abílio Santana tem, o Napoleão Falcão tem, o Josué Brandão tem, e todos esses religiosos que são supostos conferencistas têm os seus livros. Isso não quer dizer que seus livros são livros relatando provas concretas da existência dessas coisas. Eles pegaram uma carona no que está na Bíblia e escreveram segundo o que eles pensam, o que eles acham. Achismo do seu Silas, achismo do seu Marco Feliciano, achismo do seu Josué, achismo do seu Edir Macedo, de qualquer um que tenha livro. Assim como Eusébio de Cesareia, assim como Flávio Josefo. Mas não tem nenhum livro que mostre o evento que aconteceu de crucificação, de curas, de milagres desse Messias e de ressurreição. Não tem. Nem no Diário de Pilatos. Quer ouvir de novo o que o bruxo falou aqui? O suposto bruxo falou aqui? Eu digo suposto bruxo porque acreditou em qualquer coisa em questão metafísica. Para mim é um engano também. Mas nada contra o ser humano, ele pode acreditar no que ele quiser. Existir e provar que existe é outra coisa. O Jesus histórico, ele nunca existiu, né? Porque não existem comprovações. Aliás, todas as comprovações que tentaram foram forjadas. Tentaram mostrar como passíveis, né, de que Jesus realmente teria existido. Então não existem comprovações. E tem um texto, os Diários de Pôncio Pilatos. Olha lá. Pôncio Pilatos, ele estava no centro ali dos acontecimentos de Jesus, não é? Diz que ele lavou as mãos para ele não ter responsabilidade sobre aquilo. Então você imagina que, provavelmente para isso ter chegado até Pôncio Pilatos, que era a figura máxima romana naquele território que estava sendo invadido ali da Judéia naquela época. Aí você pega os Diários de Pôncio Pilatos, que são os diários, ou seja, os relatos, que eles faziam muito isso, né? Naquela época. Não existe um relato nos Diários de Pôncio Pilatos falando de algo parecido com o que está na Bíblia. Não existe aquela coisa de levaram Jesus depois para Herodes, depois trouxeram para Pilatos. Existem relatos de várias outras coisas ali, de várias outras decisões políticas, de acontecimentos. Tinha até registro de ladrão de maçã. Vocês estão entendendo? Até registro de ladrão de maçã, mas nada sobre o evento da cruz, que engana muita gente. Quando eu digo contra fatos não há argumentos, cadê esse Jesus até hoje, hein, cara? 2000 anos se passaram, tantas coisas acontecendo e vem acontecendo a cada dia e sempre aconteceram. Cadê esse Jesus? Aí tem um monte de babaca aí na internet colocando fake news o tempo todo. Jesus vai voltar assim, Deus vai voltar assado e que não sei o que vai ser o arrebatamento desse jeito e não é dessa forma e tudo. Um monte de babaca, um monte de trouxa. Ou pessoas querendo se dar bem financeiramente. Porque para ganhar dinheiro mentindo é fácil demais. Mentir, você inventa o que for, o povo acredita. Tem um canal aí do senhor Antônio Júnior que é um cidadão que devia tomar vergonha na cara. Eu falo sempre aqui, eu não nada contra o ser humano dele, mas o que ele propaga, ele não prova nada, é uma mentira. É um dos maiores contadores de mentiras aqui na internet, cara. Agora mesmo ele colocou um vídeo lá. Ele colocou um vídeo lá sobre o eclipse do dia 8. Como se fosse o sinal do início da grande tribulação. E aí o cara que tem mais de 14 milhões de inscritos, de bobos, de trouxas, mais de 14 milhões de inscritos, bota um vídeo, 5, 6, 7, 8, 9 dias, tem lá mais de 1 milhão de visualizações. Tem vídeo que o cara ganha mais de 10 mil num vídeo só. Com certeza é isso, não tenho muita certeza, porque esses comerciaizinhos aí de YouTube pagam muito pouco, mas deve ganhar de outro jeito também. Aí põe um vídeo desse, cara, falando de um eclipse, que é um eclipse natural, normal, que acontece a cada 18 meses no planeta, em lugares diferentes. Ano passado aconteceu aqui, o Sérgio Sacani e aquela comissão dele ali, Pirula, tudo. Sérgio colocou ao vivo no canal dele o eclipse aqui.
É quando a Lua passa de frente com o Sol, em determinado local, vai dar um eclipse total no Sol. Agora vai acontecer Estados Unidos. Estados Unidos. Agora Estados Unidos. 8 de abril. Vocês entenderam? 4 territórios dos Estados Unidos vão ver o eclipse total no Sol. Texas, não falha a memória, Miami, Nova York e é um nome assim. São 4. É natural. Aí, antes de acontecer, eles pegam esses relatos que só a ciência astronômica que mostra como isso acontece e mistifica. Aí os infelizes fazem vídeos na internet, vídeos de assustar pessoas, de colocar medo nas pessoas e começam a falar de besteira para ganhar dinheiro, como se eles estivessem relatando. Então, e para esses caras aí, eu coloco o sorriso da criança para tirar uma da cara desses caras e a madeira de dar endorso nessas ideias. Esse Antônio Júnior, acho que é pastor Antônio Júnior, tome vergonha na sua cara e coloque coisa que você possa provar, cara. Porque o que eu falo aqui são coisas do dia a dia. Coisas do dia a dia. Pilastra da verdade dos fatos. Eu não sou dono da verdade, eu mostro a verdade que acontece. Eu não mostro verdade mística que não, faz de conta de achismo não. Eu mostro verdade que acontece. Mas quem propaga mentira é mentiroso. E, infelizmente, esse país ainda não pune isso. Merecia uma punição? Não tem. Esses caras aí, moço. Porque eles ganham muito dinheiro. Porque sempre tem um trouxa pra acompanhar. E fica, viu o que foi que o pastor Antônio Júnior colocou? Vocês viram lá? Esse eclipse que vai ter nos Estados Unidos é um eclipse que, misericórdia, é o início da grande tribulação. No fim do mundo, na bachúbia, na canta na barrachai, na come se lascar lá na putz grilo, rapaz. Pra não falar um palavrão mais aqui. Aí ele gosta, ele faz o vídeo. Quando ele volta lá 24 horas depois, ou bem antes, vai besta, bobo, comentando, dando like, vai vídeo, o pouco tá lá com 17 mil, 20 mil, 30 mil, 100 mil, 200 mil, 1 milhão de pessoas assistindo. E aí o dinheiro entra na conta. Aí agora vamos pensar o que é que a gente vai fazer de novo. Vamos procurar outro vídeo, outro misticismo aí. Vamos ver a aparição de anjo na puta que pariu. Aparição de anjo daquilo. Aparição de sinal de não sei o que. Milagre que aconteceu. Vamos colocar. Ah, país esse nosso que não conhece esses mentirosos. Agora, aqui eu falo a verdade do dia a dia. Você é contra a verdade do dia a dia? O que está acontecendo aí? Você é contra? Você acha que eu estou mentindo quando eu falo que os hospitais estão cheios de religiosos orando e pedindo misericórdia ao Senhor e estão morrendo de doenças chamadas de malignas? Sem misericórdia? É mentira quando eu falo aqui que crianças no Brasil, por hora, já estão falando aí, 3 crianças são violentadas por hora no Brasil. É uma pesquisa que foi feita e não tem uma intervenção divina a favor dessas crianças. Essas violências que acontecem, pastores que estão fazendo coisas horríveis com pessoas. Tá tudo. E vocês ainda propagam isso no canal de vocês. Eu tô mentindo quando isso é propagado aqui? Eu falo das verdades dos fatos. Eu não falo de misticismo incerto, não. Eu tô criticando o misticismo incerto. Não existe prova nenhuma que esse Jesus existiu em lugar nenhum. Você está adorando esse Jesus, porque você é trouxa. Você está adorando um Jesus romanizado, um personagem que você vai morrer. Espero que você morra bem velhinho ou velhinha. Bem velhinho ou velhinha. Com toda a saúde, sem ter dengue, sem ter coronavírus. Não desejo isso para ninguém. Sem ter câncer, sem ter nada que possa ceifar sua vida antes dos 100. Eu quero que você morra com 100 anos esperando esse Jesus bem da mentira, porque você nunca vai ver voltar, porque não existe aquilo que não existe, moço. Não vai acontecer nunca.
Enquanto isso, você tem que viver a sua vida, tem que se cuidar. Eu falo sempre isso. Pegue seu dinheiro, o dia que você está mandando para esses charlatões religiosos aí, esses líderes religiosos, todo mês. Invista na sua saúde, rapaz. Invista na sua vida, invista nos seus filhos. Estude uma especialidade diferente. Solta o sorriso da criança aí. Pra tirar uma com a cara desses mentirosos. Solta o sorriso da criança. Madeira de dar em doido. Tirando um sarro desses charlatões mentirosos. Se divertem às custas de pessoas. Então, o vídeo do rapaz aqui fala muitas verdades. Mas não foi um ateu falando, mas porque quando é um ateu falando, não, porque ateu é ateu. O quê? A gente fala o que realmente é, moço. É porque vocês não querem enxergar. Vocês gostam de viver em doce mentira, no mundo da fantasia, e vão viver no mundo da fantasia. Pode falar o que quiser aqui, a merda que quiser aqui. Se eu ver que aqui é algo pesado, eu vou logo bloqueio. Mas tá aí pra você comentar o que querer. Agora aqui você não vai intimidar ninguém, moço. Você não intimida ninguém com essas mensagenzinhas vagabundas que vocês colocam aqui, as mensagenzinhas infantis. É porque na Bíblia está escrito isso, é porque na Bíblia está escrito aquilo, mas isso aí tinha que acontecer porque Jesus, é porque... pega teu Jesus e enfia naquele lugar mais escuro e obscuro do teu ser, rapaz, que esse Jesus não faz nada por ninguém, nunca apareceu fazer nada e nunca vai aparecer. Ai, ai. Ai, ai. Fui, mas volto e volto com novos argumentos, novas indagações. Antônio Galvão, Pilastra da Verdade. Voltarei com mais um vídeo tão polêmico e tão importante como esse. Tchau, tchau. Pilastra da Verdade.